Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Estamos mais uma vez tratando de uma temática relacionada à educação. E a temática de hoje diz respeito a algo muito polêmico que aconteceu recentemente e partindo principalmente ali da região sudeste, que é a questão do uso de celular nas escolas. Afinal de contas, utilizar o celular na escola atrapalha o processo educacional? Qual é o papel que o celular tem na vida da criança e do adolescente? Essas questões são questões da ordem do dia. São questões para nós discutirmos sobre tudo que nós estamos trabalhando acerca da temática educação agora. Porque o celular faz parte da nossa vida. O Brasil é um dos países do mundo que mais tem quantidade de celular por habitante. Então, a média brasileira, inclusive, é de mais de um celular por habitante, para que a gente tenha noção. Nós vamos encontrar pessoas em situação de rua no Brasil que possuem um aparelho celular. E você tem aparelhos celulares de vários níveis, desde aqueles mais simples, que sequer têm acesso à internet, a aparelhos extremamente sofisticados. São computadores velozes em que se faz busca, se baixa uma série de aplicativos em que servem tanto para o entretenimento como também para o processo educacional. E associado a isso, a gente também tem o sucesso das redes sociais. Nas redes sociais, as pessoas se relacionam, as pessoas conversam, elas se informam, enfim, elas participam das mais diversas comunidades. E uma coisa que se destaca dentro desse processo é de que forma que esse celular pode ser utilizado dentro de um processo educacional. Vejamos. Em 2023, saiu um estudo em uma revista científica extremamente importante, onde neuropediatras do Reino Unido diziam que crianças pequenas que eram expostas à tela muito cedo, elas tinham problema no seu desenvolvimento cognitivo, do seu desenvolvimento intelectual. Então, eles trazem uma pesquisa muito bem fundamentada, é uma pesquisa com uma grande validade dentro da comunidade científica e mostra que o uso excessivo de tela, principalmente o uso de tela em crianças pequenas, vai fazer com que o desenvolvimento cerebral, principalmente relacionado a atividades de memória, de imaginação, de linguagem, fique prejudicado. Porque a tela toma ali todo o espaço daquela criança muito pequena e ela passa a não ter esse processo de desenvolvimento. Que é algo, por exemplo, que a gente tem na leitura. Quando nós lemos, então nós transportamos para aquela história. Então a gente começa a imaginar o personagem ou os personagens daquela história, o local onde acontece aquela determinada história. Nós começamos a imaginar o que o personagem sentiu, ou seja, nós entramos no enredo daquela determinada história. E isso não vai acontecer dentro da tela, porque a tela já fornece aquilo pra gente, assim, de uma forma muito mais mastigada, muito mais pronta. Então, nesse sentido, esse uso, essa exposição muito cedo e excessiva do aparelho celular vai, de fato, trazer um grande tipo de prejuízo. Há prejuízos também que são ocasionados pela falta de socialização do adolescente, devido ao uso excessivo do celular e da criança também. Aquela criança que chega em casa, que não senta com os pais, que não conversa mais e que ela tem ali no celular ou no computador o seu grande mundo. E aí ela se torna alheia àquele determinado processo de realidade. Né? Aquela realidade mais próxima dos seus familiares, dos seus amigos, não brinca mais na rua. E muitas vezes só advém problemas de saúde dentro da esfera da saúde mental e da saúde física. Porque a gente não pode esquecer que o Brasil está se tornando um país de pessoas obesas e com sobrepeso. Isso se dá também pelo uso abusivo de tela. Também, mas não só. Bem, mas afinal de contas, usar o celular em sala de aula é um problema? Pode ser um problema. Mas o celular também é a nossa realidade. Vamos lá. A gente precisa controlar o nosso uso de tela. Isso é tão sério que até os próprios aparelhos hoje, eles nos dão um relatório no que diz respeito ao nosso tempo de exposição. Então, é muito importante que a gente fique atento a esse relatório. Veja bem, quando nós vamos comparar o tempo que nós passamos no celular com o tempo que nós passamos nos informando, com outras leituras, né, da realidade, a gente vai averiguar que o tempo do celular é muito grande. Então, e se eu utilizasse esse tempo, por exemplo, para ler um livro? Essa semana eu escutei uma discussão em que um pesquisador dizia que se a gente lê 20 minutos por dia, ao final de um ano, nós vamos ter lido uma quantidade de mais de 3.000 páginas. Ou seja, veja, 3.000 páginas é muita coisa, dá para ler muitos livros dentro desse período, com um desenvolvimento cognitivo extraordinário. Então, o resultado, muitas vezes a gente está vendo Reels dentro de uma rede social. Ou seja, só para rir. Rir tem importância? Tem. Mas a gente também precisa aprender, principalmente quem está aí dentro desse processo de aprendizado. Então, aquele celular em sala de aula
pode servir como um processo de distração. Mas a gente tem que lembrar que o celular também é um instrumento. Então, a proibição é do uso sem o acompanhamento do professor. Porque o professor ele pode utilizar o celular para fazer buscas nos sites, verificar as notícias sobre aquele determinado assunto a ser abordado. Vamos imaginar que a aula seja de história. Vamos imaginar que o assunto abordado seja a invasão da Normandia. Então, resultado, o celular pode dar uma visão para aquele aluno sobre que localidade é a Normandia, como é que ela se situa dentro do mapa da Europa, como é que aconteceu aquele processo de invasão, né? Imagens da época sobre aquele processo de invasão, ou seja, isso traz riqueza para o conteúdo de sala de aula. Mas você está conversando numa rede social, enquanto professor, ele está dando explicação, de fato, isso gera dispersão. Então, assim, é claro que os jovens e os adolescentes, as crianças não receberam bem essa notícia da proibição. Essa proibição ainda desperta polêmica. Não se tem dúvida que se faz necessário controlar o tempo de tela, mas é preciso também que a gente comece a pensar sala de aula dentro de experiências cada vez mais voltadas para a inovação tecnológica. Porque nós estamos no século XXI, estamos trabalhando as nossas salas de aulas como se trabalhava no início do século XX, e se faz necessário que a gente tenha um processo de atualização para a nossa realidade, que é uma realidade de uma sociedade cada vez mais voltada para a tecnologia e para a inteligência artificial. Esse é um grande desafio educacional, que nós não podemos jogar para debaixo do tapete e achar que esses processos de inovação não existem. Então, a gente precisa ter aí uma dobradinha, em que a escola deve capacitar o seu professor para lidar com essa nova realidade, que nem é tão nova assim, mas que cada vez é mais comum dentro do nosso cotidiano. E se faz necessário também um certo controle para que o aluno ele não fique disperso na sala de aula e não ache que trazer informação da Wikipedia significa trazer informação sobre tudo e que ali ele resolveu todos os problemas no que lhe diz respeito no ambiente educacional, porque também não é bem assim. A informação pode ser rasa, inclusive ela pode ser inverídica. Então a gente tem um grande desafio pela frente, onde pais, alunos e professores devem discutir profundamente tanto essas proibições, o controle, como a utilização do celular. Então, ficamos aqui hoje na nossa coluna Educação na Cidade, sempre lembrando, tecnologia é instrumento que deve estar a serviço do nosso desenvolvimento, mas elas não podem nos dominar e nos tirar da nossa vida aqui, que é uma vida real fora do ambiente virtual.